Ó, Maria, nesse expositor aqui, eu tenho esse cinzeiro de 1887. Esse cinzeiro, ele é de um ano antes da abolição da escravatura, 1887. E essas colheres também foram... Esse cinzeiro, ele foi presente de Dr. Salomão. Ele era muito amigo de um senhor que era vigia de uma clínica odontológica. Isaac, a esposa Dona Noélia. Eu cheguei a conhecer o casal. E a família toda trabalhou para senhores de engenho. Já ficou passando, né? De pai para filho, já estava com ela, neta, né? Do casal. E aí eu ganhei, né? A Salomão me presenteou. Essas colheres foram presentes da madrinha de mamãe, Madrinha Alvira Granja, que é a avó de Aninha Capitão, de Luciano Capitão. Foi também, coincidentemente, também minha testemunha no meu casamento, essas colheres. Aí tem também essa chave em bronze, o cabo desse canivete foi de meu esposo, e os sinos também de mamãe. Interessante, né? Ela também gostava de colecionar, e 2 ela comprou na época, mas 2 deles ela ganhou na época, lá no posto de saúde. Essas peças, ela é bem interessante, era uma peça que pertenceu à minha irmã, ao casal Maria Marli e Bernardo, tem foto ali. Ela hoje está já com um início de Alzheimer, desmontou a casa, mas eu ganhei isso aí faz muitos anos, eu acho que tem... Logo que eu casei, eu ganhei esse conjunto, aí bem interessante, ele retrata a história, né, medieval lá na Argentina, você vê que tem um nome aqui, a camponesa, são as peças em bronze muito, muito bonitas mesmo, eu achei assim, muito lindas. Guardável, eu digo, um dia ela vai lá para o acervo. Já esse castiçal aí em bronze foi doação de Joana Batista, de Lima Granja, né? A esposa de Alceu Granja. Bem interessante também. Eu digo, um dia vou, ficava lá no outro, no laboratório de História da Fafopa, e hoje ele está aqui. Ó, essa cristaleira, ela é muito, muito antiga, ela pertenceu ao casal Tia Elisa, né, e Tio Luiz, Modesto Arraes. Tia Elisa morreu com quase 100 anos, né? E essa cristaleira, que foi de Tia Elisa, ela já estava com Maria Augusta. Quem me presenteou essa cristaleira já foi Maria Augusta, essas peças de mamãe. Já esse cantinho aqui foi Darticléa, que me presenteou também, bem bonito, Darticléa, Buquerque Lima. Essa peça foi a Dail, Jacó, e essas peças também eram da minha mãe. Aqui, Mária, é bem interessante, esse conjuntinho aqui pertenceu à Dona Iriné, esposa do Dr. Araújo, veja bem, né? E eles tinham a farmácia Santa Inês, foi praticamente o primeiro médico de Araripina, também foi prefeito de Araripina. Eu fui lá, Maria me presenteou. Essas bombonières pertenceu à minha irmã quando casou, olha quantos anos, né? Ao casal Marlene, minha irmã, né, Veras, e Raimundo Veras. Já estava com Valmir, meu irmão. Essas também pertenceu ao casal, hoje também está aqui, porque já estava com minha irmã, ela fez doação. Esse conjuntinho, também muito antigo, de Aline Rodrigues de Souza, sítio Samambaia, presente também, né, dela. Então, assim, tudo aqui tem uma história, porque essas 2 peças, além de ter sido da minha irmã, da casa da minha irmã, quando casou, eu era pequena quando ela casou e foi embora para São Paulo. Depois passou para Valmir, meu irmão. E hoje, essas 2 peças já estão aqui, doadas por Jô, a esposa de Valmir. Ó, Mária, esse conjunto aqui, que é a bandeja, é o balde de gelo. Eu acho assim fantástico a biscoiteira e a chave de abrir vinho. Eu acho fantástico. Foi também do casal Raimundo Feitosa Veras e minha irmã Marlene Veras, em São Paulo. Já passou para Valmir, meu irmão, e agora, para a inauguração, ela me presenteou. Eu chorei tanto, porque eu conheci isso aqui em São Paulo, gente. Quantos anos? Eu era bem novinha quando fui a primeira vez. E saber que ela passou, ó, pegador de gelo. É lindo esse conjunto. E já foi passado para mim pela esposa de Valmir, meu irmão. Então, assim, tem história, né? Tem uma razão de estar aqui. E eu fico feliz por poder estar hoje aqui lhe recebendo, mostrando, falando. Bom, aqui é o acervo, né, bibliográfico dos escritores da terra. Nós temos livros
Miguel Arruda. Nós temos livro do Dr. Salomão, Humanos e Pelicanos, Negritude, Albinismo e Negritude. Nós temos um da esposa Luizito, né, que é minha cidade. Temos da delegada doutora Catiano, com muita honra, né? A Lei Maria da Penha, ela é também uma das autoras, são 4 pessoas que também fizeram um livro. Lala Modeste, eu tenho 4 exemplares de Lala. Francisco Muniz Arraes, é um livro muito bom sobre Araripina, né? Um livro já muito antigo, mas ainda hoje é um livro muito consultado. Lala Modesto, Geraldo Granja Falcão. Eu tenho livros de Francisco Arnaldo Jacó, ele escreveu O Mago da Mente, A Descoberta do Poder, Em Nome do Pai e dos Filhos, né? Da família Modesto, de Edênia Modesto. Nós temos de Bernardino Granja. Nós temos literatura de Cordel de Salomão. Olha, Maria, tanto é que no meu 3º livro, que já está na gráfica, eu vou fazer uma exposiçãozinha dos livros dos escritores de Araripina, porque eu acho que é importantíssimo isso, né? E aqui a literatura de Cordel de Salomão. Temos as máquinas também. Essa máquina foi doação de Maria de Ló. E a gente vai ver uma também que foi da primeira história de datilografia de Araripina. Ela não foi a primeira, mas ela foi da escola, então ela tem o seu valor histórico. Mas isso aqui são os discos, né, de vinil do Bararipe, o bar histórico, como também eu acho que chamava na época Petromax, não sei como é que chama hoje, né? E tinha uma manga, chamava manga, e quando colocava o gás e a pressão ficava igual essa fluorescente, bem interessante. Essa Petromax iluminou o casamento da minha irmã, veja bem. Ele partiu já em março passado com 60 a 64 anos já de casados, né? Então aqui, essa radiola também da minha irmã, Bararipe eram os discos e essa peça lá, certo? I Love. Foi minha última bolsa que eu usei antes de me aposentar na faculdade. Até Helena Deiva riu, porque disse que eu cheguei toda engraçada. É histórica, minha filha, é histórica. E aqui eu coloquei esse casalzinho de Lampião só para contar a história de Lampião e Padre Cícero, uma história bem interessante, né? E o professor de história que aqui, né, quiser trabalhar, ele vai ter como contar a história, né, de Lampião e Padre Cícero. Esse quadro ali, Caatinga do Sertão, de Vicente Alexandre Alves. Bem interessante, isso é uma relíquia. Você vê que está assinado por Vicente, né, Alexandre Alves, aqui. Caatinga do Sertão. Caatinga bela é selva selvagem, flor mimosa do trópico aberta entre os espinhos. Caatinga bela é mata adormecida, vestida do branco estival. Caatinga bela é mata, sorriso e esperança, revestida do verde hibernal. Caatinga bela é vibração da natureza em todos os momentos do sertão. Professor Vicente Alexandre Alves. E aí a assinatura dele é uma relíquia. Essa mesinha foi dada por Elenier Rodrigues, pertence a um grande amigo do meu irmão Buda, Pedal, morreu pouco tempo depois dele. Certo? Já essa mesinha, Mária, e essa máquina, foi doação de Wilson Arraes, né? Ela não foi a primeira máquina da primeira escola de datilografia, mas ela foi da primeira escola de datilografia, a mesinha também. Então tem o seu valor histórico, certo? Foi o Wilson Arraes quem fez a doação. Esse baldinho de gelo também é histórico. Foi doação de Dr. Salomão, foi o mesmo casal que doou esse cinzeiro, certo? Também doou esse baldinho de gelo, que pertenceram esses 2 objetos a um casal de Olinda, era o senhor de engenho de Olinda, e já estava assim, passando, sabe, pai para filho, e esse casal que foi Dona Noélia e Isaac, que doou para Salomão, e Salomão me doou. Eu achei bem interessante também, antigo, viu? Aí vamos agora ver a parte rústica do memorial. Bom, Maria, aqui é a parte rústica do memorial, né? Aqui é a sala de visita. Eu tenho aqui esse jogo de cadeiras e de banquinhos, foi também de seu Duné, o avô do Ju. Pronto, eita, como é? Vai melhor começar. Não atrapalha não. Tá? Não, mas eu vou começar? Não, então começa de novo. Vamos começar. Bom, Mária, aqui é a parte rústica, né, do memorial, aqui é a sala de visita. Essas cadeiras e esses bancos pertenceram ao avô do professor Juvânio, seu Duné. Então, assim,
aqui eu também expus os ferros, que muitos foram doados, outros pertenceram à minha mãe, Joana Jacó Modesto, ao meu avô, à minha avó, certo? E aqui eu fiz questão de também expor esse João de Barro, porque eu acho muito interessante a história do João de Barro. Esse pássaro, ele é conhecido como forneiro ou oleiro, por fazer a sua casa, o seu ninho em barro. Aqui dentro tem uma divisória, né? E como nós sabemos que existe o conhecimento empírico e o científico, né? O empírico é aquele conhecimento do dia a dia, sabe, da observação que se faz. Quando o nosso agricultor encontra esse ninho alto, numa galha, que ele faz em galhas de árvore, né? Alto o ninho e as costas viradas para o nascente, para onde a chuva vem, ele já sabe que o ano vai ser bom de inverno. Ele investe o máximo que ele pode logo muito cedo, né? Quando ele encontra esse ninho, o contrário, a boca virada para onde a chuva vem e em uma galha baixa, ele já fica triste, ele já sabe que o ano não vai ser muito bom de inverno, não vai ter muita chuva. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é interessante que se diga, se a fêmea trair o macho, ela vai ficar lá dentro do quartinho, lá tem uma divisória onde põe os ovos dela, né? E aí ele tranca e ela morre aí dentro, pensa tu. É tão interessante esse passo que uma vez eu cheguei na Caixa Econômica e estava aqui a propaganda, seguro fácil, residencial da Caixa Econômica, e com o João de Barro. Como eu tenho uma visão já bem, né? Consegui logo 3 exemplarezinhos e plastifiquei, porque ele é um pássaro muito interessante, né? E a Caixa aproveitou e foi muito feliz, porque ficou bem bonito, né? A propaganda aí do seguro, da casa própria. Esses ferros aqui pertenceu a Bastim Ferreira Modesto, foi doado por doutora Alessandra. Aqui, Estela fazia sonho, né? Isso é antigo. E ela me deu, eu fiquei tão feliz, fui logo colocar a etiquetazinha, sabe, a plaquinha de identificação, porque era assim, colocava na massa e na gordura, no óleo quente, aí saiu o sonho, aquela cor deliciosa. Esse aqui foi um brinquedinho de junho, quando era pequenininho, esse cavalinho, eu guardo assim com o maior carinho mesmo. E aquele molho de chaves foi da prisão de Araripina. Na primeira prisão eu consegui, né? Ali nós temos Coração de Jesus, foi da minha avó, Joana Jacó Modesto. O lá da frente foi de tia Elisa, do casal, da residência de tia Elísia e de tio Lozinho Arraes, né? Esse pé de Bíblia foi da minha mãe. Agora, esse banquinho aqui, que hoje está aqui no centro, e o de lá eu só mudei a coberturazinha. Era do meu esposo, Luiz Augusto Barros. Ele toda semana sentava e no outro botava os apetrechos e ia desencravando as unhas. Esse banquinho, sabe, eu não me desfiz nunca, nem vou me desfazer nunca dele. É histórico também. Essa cama, Maria, para mim ela é assim uma relíquia. Ela é uma cama patente dos anos 50. Pertenceu à mãe de Maria de Bier, ali da farmácia, Simplícia, né? No meu livro eu conto o episódio dos percevejos. E quem tiver curiosidade, só ler o livro. E realmente eram as únicas camas, eram os únicos móveis que nós tínhamos. Eram 2 camas iguais a essa. Quando eu vi, eu fiquei assim, sabe? Aí quando ela partiu, eu ganhei da neta dela essa cama. Essa cama é original, gente. Nunca foi nem vernizada. E eu conto essa história, para mim, foi um dos maiores presentes que eu já ganhei para esse memorial, certo? O pinico, o banquinho foi Carla Lacerda, né? E olha que coisa linda. Essa bacia pertenceu à tia Tereza, irmã da minha avó, a mãe do meu pai, tia Adélia. Foi doação de Wilza Arraes. Tu acredita que ela apanhava os netos aqui, ó? Pois é, as pessoas antigamente eram cuidadosas demais, porque aí ela passou essa bacia, tia Tereza, para a filha, Neuza Arraes. Neuza Arraes doou a Wilza, Baísa, e agora ganhou presente. Eu fiquei assim, sabe? Outro presentaço. Fiquei feliz demais. Mas aqui nós temos a biografia de João da Silva Goiana, capitão Goiana, Dona Julieta, a esposa, pais, né, de Meriano Goiana e de Fernando Goiana. Por que esse quadro está aqui? Esse quadro está aqui porque esse pote pertenceu ao casal. Quando Araripina ainda era São Gonçalo, nós não tínhamos água, né, encanada. E esse pote eu ainda vou encher d'água, porque para fazer o tibum de Luiz Gonzaga. Porque ele não tem um vazamento, esse pote, é impressionante. E pertenceu ao casal,
Capitão Goiano e Dona Julieta. Eu mandei fazer esse pé de ferro, porque ele é super pesado. Ele é lindo, ele é uma relíquia. Eu sou muito orgulhosa. E agradeço a Margarida Cunha, porque foi Ivone Goiana, né, filha do casal, irmã de Fernando, que doou para a Margarida Cunha, toda a Margarida, ela se Marleiro. Eu acho que é a pessoa ideal para conservar e manter esse pote é você. E eu agradeço demais por tudo. Já aqui, ó, foi de minha mãe, Joana Jacó Modesto, também chaleira. Esse tem um bule aí, que eu ainda vou colocar a placa, esse azul. Os outros eram da mamãe, eu vou ainda mandar fazer a placa. Essa bacia foi a Liane Jacó, de Recife, que fez doação. Ela pertenceu à dona Sebastiana Aragão. Ela morava em Catende, tinha um engenho, e ela fez a doação dessa bacia. Eu guardo também com muito carinho. Já essa peça tem quase 150 anos. Se você olhar bem de pertinho, essas divisórias aqui, elas são feitas com ferro original, entendeu? Ela pertenceu, essa peça, pertenceu a Herotildes Maria de Carvalho Gomes, que era tabeliã do cartório do Registro Civil da cidade de Simões, Piauí. Essa garrafa aqui, ela tem muito mais de 100 anos. Ela tem quase 150 anos. Ó. Ninguém consegue tirar a cortiça. Pertenceu aos bisavós de Rinaldo Jacó, professor, e Ricardo Jacó. Então, assim, são coisas que eu tenho com muito carinho. Mas uma coisa eu faço questão de mostrar que essas pecinhas pertenceram à minha mãe. Já esse aqui, quando eu fiz o projeto para o Laboratório de História, comecei a montar, eu ganhei de doutora Terezinha Serra Negra, ela trouxe de Belo Horizonte. Isso aqui foi da mãe dela. Minha gente, sabe, quando no desmonte eu quase morro, eu achei esse negócio praticamente no chão, porque assim, meu Deus. Você sabe que se você encontrar um oratório, ou ganhar e tiver uma oraçãozinha, você não pode rasgar, você não pode desfazer. É ali que está a verdadeira história, né? Aqui foi Dona Verônica Mendes, e essas duas xícaras também foi de Verônica Jacó, doação de Lourinha Jacó, era irmã por parte de pai dela e madrinha. Ela morreu há algum tempo de câncer em São Paulo e ganhou, e Lourinha ganhou e passou para mim. Mas eu faço questão de mostrar isso aqui. Minha mãe, veja que relíquia. Mário, eu tenho uma lembrança viva assim. E minha mãe, quando tinha um ovo ou dois, nós passamos muita fome mesmo. Ela, nem a canela tinha, às vezes, um pouquinho de açúcar, né? Esse batedorzinho aqui de ovo, certo? E do pratinho. Então, assim, é a história que está aqui, que me emociona. Ah, ganhei também, Dona Verônica Mendes, mãe de Nunes Rafael, fez à mão a toalha. Eu digo, mas é muito chique. E a coxa foi ela que fez. E doou para o nosso memorial, certo? Então, Mária, é isso aqui que você está vendo, é um orgulho muito grande, né? Araripina precisa que as pessoas entendam que a nossa história tem que ter continuidade, que a nossa cultura tem que ter continuidade, que a política não interfira para que uma gestão faça e a outra desmanche. Isso é um crime, gente. Nossa história tem que ter continuidade. As nossas raízes, a nossa cultura, o respeito à nossa história e aos nossos antepassados. Isso é o que mais me dói, eu ver que isso deixa muito a desejar. Aqui em Araripina, uma cidade linda, encravada no sopé da Chapada do Araripe, faz parte do polo gesseiro, que exporta para a própria região, né, para o Nordeste, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. E a gente poderia preservar, poderia trabalhar mais a importância do gesso, né, que possibilita uma construção, né, rápida, econômica e segura. E aí a gente não tem como divulgar essas coisas, a gente não tem incentivo para isso. Isso aqui tudo eu fiz particularmente, a gente gastou, eu tive que reformar o acervo, a gente teve que fazer o expositor, e tudo isso são gastos. Sim, mas eu estou felicíssima, porque era um sonho, e esse sonho eu consegui, com as bênçãos divinas, eu consegui realizar, né, esse sonho. Como as casas não tinham banheiro, tinha o pinico, né, Maria? O pinico, porque na Araripina, antigamente, eu era pequena, eu me lembro que chovia bastante. E você morava numa casa, eu, quando casei, morei numa casa que não tinha banheiro. E você acredita que eu conto o episódio no livro, Maria? O pinico da minha casa foi comprado no crediário. Tu vê que negócio interessante. Que riqueza, porque você ter que comprar um pinico no crediário, minha irmãzinha. Pense um negócio interessante. E foi. E eu conto minha história com muito orgulho, sabe?
porque eu acho que a gente tem que ter orgulho, a gente tem que saber, eu caminhei num caminho de pedras, mas ele me levou, né, para que eu subisse os degraus. Já dizia Aristóteles, né, que o seu caminho de pedra sirva para que você suba o degrau da sua vida. Ele dizia mais ou menos isso. Ou seja, eu vou até ver se eu me lembro, né, que o caminho de pedra seja os degraus, né, que você vai ter que subir na vida. Ele dizia mais ou menos isso, né, o grande filósofo grego Aristóteles. Então a gente, mesmo que a gente passe por situações extremamente difíceis, como minha mãe, meus irmãos, eu e minha família passou, mas a gente tem que acreditar, que ter fé, que ter garra, que ter determinação, sabe, que vá à luta, que busque e que consiga, porque nada vai cair de graça. A Bíblia diz, faça por ti, que te ajudarei. Então vamos buscar. Eu acho assim que esse livro que eu fiz é um livro de superação, é um incentivo também, para que as pessoas, né, possam pensar, bom, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Agora você não pode parar e esperar que as pessoas venham lhe oferecer, porque ninguém vem mesmo, né? Você tem que ser persistente, tem que cobrar, tem que buscar, tem que estudar, entendeu? Então é isso que eu acho, é essa mensagem que eu passo para as pessoas, principalmente as pessoas que levam uma vida extremamente difícil. Eu acho que é um livro que leva, né, esse exemplo de superação, de garra, de força, de fé, de reconhecimento e de gratidão.